Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, a partir do versículo 15. Eclesiastes capítulo 7, dos versículos 15 até o final do capítulo, versículo 29. Nós vamos orar, primeiramente, rogando ao Senhor que nos dê direção para esse momento de exposição da palavra. Santo Pai, nós estamos aqui reunidos para cultuar ao Senhor e depois de cantarmos, orar, ler a Tua palavra. Agora estamos aqui, ó Pai, para a leitura e a exposição da Escritura Sagrada, palavra revelada ao nosso coração. Ó Deus bondoso, nós queremos rogar que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia de mim, ó Pai, que estou na responsabilidade de pregar esse sermão para a Tua glória e para a edificação da igreja. Ó Deus eterno, eu me coloco diante do Senhor e rogo que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Que o nosso coração, Pai, possa receber a palavra preparado pelo Espírito. Que esta palavra, ó Pai, possa encontrar cada coração e tratar cada coração nas necessidades de cada um. Que o Senhor seja honrado, glorificado, exaltado e adorado diante da Tua palavra. Tua palavra que é viva e eficaz e penetra o nosso coração, realizando as transformações necessárias. E este momento, ó Pai, continua sendo um momento de adoração ao Teu nome. Então, que o Senhor me ajude, ó Pai, a ser fiel na exposição da palavra. Porque sendo fiel na exposição da palavra, o Teu nome será honrado. E, obviamente, a Tua igreja será edificada. Porque o Senhor não tem compromisso com a minha palavra. O Senhor tem compromisso com a Tua palavra. Então, ó Pai, tenha misericórdia e alimente as Tuas ovelhas para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 7, os versículos 15 a 29, eu farei a leitura que os irmãos estejam acompanhando. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhais isso também daquilo, não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo e a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo.
Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens, achei um como esperava. Mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Irmãos, se você voltar para o versículo 13, você verá que Salomão faz uma pergunta. Atenta para as obras de Deus, pois quem pode endireitar o que ele torceu? Texto que nós tivemos o privilégio de expor na semana passada. E Salomão, ele diz nesse versículo 13, quem pode endireitar aquilo que Deus decidiu torcer? E a pergunta que nós poderíamos fazer para a sua meditação é: se você tivesse a capacidade de endireitar o que Deus torceu, o que você faria? Se Deus fizesse algo em sua vida, o que você mudaria? Aquilo que, de acordo com a sua perspectiva, é algo que está torto. O que Deus fez em sua vida que você mudaria? Se Deus tirou algo que você amava, você traria de volta? Você mudaria a sua deficiência ou a sua doença? Você mudaria seu emprego ou a sua situação financeira? Você mudaria a sua aparência, ou as suas habilidades, ou a sua situação na vida? Ou você conferia a Deus todas as coisas e esperaria que Ele então endireitasse o que Ele decidiu torcer? O que você faria? Essa pergunta, irmãos, foi feita pelo Dr. James Montgomery Boyce, que foi pastor na 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele fez uma pergunta: se Deus fizesse algo em sua vida, o que você mudaria? E a pergunta deste pastor, naquele sermão, foi feita depois de receber um diagnóstico de um câncer brutal e que levaria a sua vida em poucos meses. Era um câncer raro, terrível, num estado já extremamente avançado, e aquele homem vai para o púlpito, depois de receber esse diagnóstico, e ele faz uma pergunta para a congregação: o que você mudaria daquilo que Deus fez com você? E depois de discorrer sobre a bondade de Deus, sobre a vida dele, ele disse o seguinte: eu não mudaria nada, até porque eu não consigo melhorar, eu só consigo piorar aquilo que Deus faz e fez. No versículo 14 do capítulo 7, Salomão, depois de fazer essa pergunta, ele diz: no dia da prosperidade, goza do bem. Ou seja, no dia que as coisas estiverem caminhando muito bem, está tudo muito bem, é muita alegria, é vitória em cima de vitória, goza do bem, aproveita esse momento, se alegre, se regozija, exalta o Senhor, glorifica o Senhor. Mas Salomão continua: mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele. No dia que o dia mau chegar, no dia que as adversidades baterem à sua porta, no dia que os problemas chegarem, no dia que a tribulação chegar, no dia que a provação chegar, reconheça que o mesmo Deus que te deu dias prósperos e felizes é o Deus que te colocou em dias difíceis e turbulentos e complicados. Salomão está nos fazendo entender um pouco, irmãos, nesse texto de 15 a 29, sobre a soberania de Deus. Soberania de Deus que muitas vezes para nós é fácil de compreender quando as coisas estão caminhando bem. É fácil dizer que Deus é soberano quando não nos falta absolutamente nada. Quando nós temos saúde, quando a nossa família está bem, quando o país está caminhando bem. Mas dizer que Deus é soberano quando as coisas não estão caminhando bem, não é fácil. Não é fácil dizer que Deus é soberano quando você descobre uma doença terminal. Não é fácil dizer que Deus é soberano quando você perde alguém que você tanto amava. Não é fácil dizer que Deus é soberano quando o país está uma bagunça. Mas Salomão está nos fazendo entender nesse texto que nós precisamos considerar a soberania de Deus
independentemente das circunstâncias, independentemente da situação. Quando chega no versículo 15, que é o texto que nós começamos a ler, Salomão diz algo muito interessante. Tudo isto vi nos dias da minha vida, da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na perversidade. E aí ele vai discorrer a respeito disso. E Salomão, então, ele, com o versículo 15, ele nos faz termos cada vez mais dificuldade para considerar a soberania divina. Porque ele diz o seguinte: você olha para a sociedade e você vê pessoas que não servem a Deus, pessoas que não têm compromisso com o Senhor, pessoas que não se alegram em servir ao Senhor, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não consideram a palavra do Senhor, são ímpios, imorais, perversos, entregues ao pecado, mas a vida deles é boa. Eles são prósperos, eles estão crescendo na vida, não há problemas em sua família. Mas ao mesmo tempo em que nós olhamos para a casa do salvo, na casa do redimido, naquele que serve ao Senhor, naquele que vive para o Senhor, naquele que renuncia o pecado, procura uma vida consagrada e santa diante do Senhor, na casa dele há problemas em cima de problemas, escassez em cima de escassez, dificuldades em cima de dificuldades. E aí nós podemos nos lembrar do Salmo 73, quando Asaf faz esse questionamento: Senhor, parece que é perda de tempo servir ao Senhor. Quem não serve o Senhor tem uma vida melhor do que a gente. E então Asaf pensa o seguinte: talvez seria melhor então que eu me entregasse ao pecado, porque parece que Deus gosta de ver as pessoas mergulhadas no pecado. Só que aí, o Salmo 73, Asaf vai para o templo, e ele diz assim: quando eu cheguei no santuário, eu percebi qual é o fim daqueles que se entregam ao pecado, e qual é o fim daqueles que temem ao Senhor. O fim daqueles que temem ao Senhor é uma relação plena, perfeita e eterna com o Senhor, enquanto aqueles que amam o pecado hão de sofrer por causa dos seus crimes. Então Salomão está mostrando para nós que há muita injustiça nesse mundo, e mesmo diante dessa injustiça nós precisamos considerar a soberania do Senhor. Ele nos ensina que esperar qualquer coisa dos homens é completa ilusão, porque de acordo com o versículo 20 ele diz que não existem justos na terra, não há quem faça o bem, não há quem não peque. Ele mostra para nós que a vida debaixo do sol, ela é manchada pelo pecado, que os homens são maus. Mais à frente, a partir do versículo 23, Salomão afirma que os homens eles são entregues à difamação, à sensualidade, e eles são injustos desde o seu nascimento. Então não há o que se esperar nessa vida debaixo do sol. Então, como nós deveremos viver nesse mundo injusto, cheio de pecado, cheio de maldade? Nós precisamos viver nesse mundo olhando para o alto e buscando a sabedoria que está lá. Nós precisamos da sabedoria de Deus para vivermos neste mundo mau, nesse mundo corrupto, nesse mundo injusto. E aqui nos versículos 15 a 18, Salomão nos ensina que o temor do Senhor então vai moldar a nossa visão. Veja bem, tudo isto vi, volta seus olhos para o versículo 15, tudo isto vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhais isso, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Às vezes, irmãos, nós olhamos para a sociedade e chegamos à mesma conclusão primária de Asaf: a vida é injusta. Esse mundo é injusto, a vida é injusta. E o fato de Deus ser soberano, ter o controle sobre todas as coisas,
aquele que criou todas as coisas e rege todas as coisas, e ao mesmo tempo esse mundo aos nossos olhos se encontra numa bagunça. Parece que o Deus que governa não governa absolutamente nada. Parece que o Deus que é soberano na verdade não é. Parece que o Deus que é providente na verdade não é providente. Porque se Deus fosse soberano, se Deus fosse providente, se Deus tivesse o controle sobre todas as coisas, Ele daria fim à maldade desse mundo. Por que os ímpios prosperam, se Deus é soberano? Por que um jovem temente ao Senhor, na flor da idade, perde a sua vida, enquanto tantos jovens entregues ao mundo do crime, da violência, da prostituição, das drogas, está envelhecendo, crescendo, e parece que Deus não o mata logo. Mas aquele temente ao Senhor, comprometido com a igreja, numa família cristã, ele é levado, ele perde a sua vida. Então parece que isso é injustiça. Por que pessoas criminosas estão prósperas e têm vida, e vida longa? Será que aquela palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 20, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias sobre a terra, é uma mentira? Porque quantos são os filhos tementes ao Senhor e comprometidos com os seus pais, que honram os seus pais e que foram embora cedo? Enquanto outros que são tão desobedientes e rebeldes continuam aí. Será que Deus é soberano mesmo? Essas injustiças, irmãos, são algumas das coisas tortas na vida que nós gostaríamos de endireitar. No versículo 16, Salomão não está ensinando para nós uma vida menos correta. Olha que interessante o versículo 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Primeira coisa aqui que Salomão não está ensinando. Ele não está ensinando que você não deve buscar uma vida de retidão. Porque quando fala que não sejas demasiadamente justo, nós poderíamos usar o seguinte: Salomão, trocando em miúdos, estaria dizendo assim: não seja tão Caxias com a vida. Não seja muito certinho. Se Salomão estivesse dizendo isso, ele estaria dizendo algo contra aquele que é perfeito, Jesus Cristo. Aquele que foi Caxias, certinho, aquele que não desviou o pé nem 1 milímetro. Mas não é isso. Quando você vai para o texto hebraico, você entende um pouco melhor. Na verdade, o que Salomão está dizendo é o seguinte: não sejas demasiadamente justo aos seus próprios olhos. E isso está em harmonia com Provérbios capítulo 3, versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, não seja alguém que se considera justo, não seja alguém que se considera sábio, porque você vai se destruir. Então, na verdade, a palavra de Salomão aqui é: não seja hipócrita. Até porque no versículo 20 ele diz: não há homem justo sobre a terra, não há quem faça o bem, não há sequer um, todos são pecadores. Sabe o que Salomão está considerando aqui, irmãos? Que muitas vezes nós podemos correr o risco de, diante das tribulações e das provações, nós questionarmos o agir de Deus. Aquele que se considera demasiadamente justo aos seus próprios olhos, quando entra na casa dele uma provação e uma tribulação, o questionamento dele é o seguinte: por que eu estou sofrendo? Logo eu. Quando essa pessoa diz logo eu, ela está querendo dizer o quê? Eu sou melhor do que os outros. O sofrimento na vida do meu primo, do meu tio, da minha sogra, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, daquele meu vizinho, é até compreensível, porque ele não teme o Senhor, ele não serve o Senhor.
Agora e eu, que não falto nenhum culto? Agora e eu, que não falto uma escola bíblica? Agora e eu, que entrego o meu dízimo corretamente? Mas e eu, que procuro renunciar ao pecado todos os dias? Então, o que me valeu uma vida consagrada ao Senhor, para no final das contas, eu ir ao médico e descobrir uma doença tão terrível? O que valeu servir ao Senhor e chegar na minha empresa e o meu patrão dizer que eu estou demitido? O que valeu servir ao Senhor se parece que a minha vida está indo de mal para pior? E aí Salomão, para tentar resolver a situação aqui, fala no versículo 17, não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Ou seja, você tem um risco muito grande de chegar à mesma conclusão primária que Asaf. Então, já que não está valendo de nada eu ter uma vida consagrada ao Senhor, porque no final das contas a tribulação virá, então eu vou me entregar ao pecado. O que me adiantou renunciar ao pecado a vida inteira e no final das contas passar pelo que eu estou passando? Então, já que não valeu de nada, então, bye bye para vocês, porque eu vou fazer o que o meu coração desejar. Rebeldia, pirraça, rebeldia. Salomão no versículo 18 diz, bom é que retenhas isso e também daquilo, não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. O que ele está dizendo? Não seja justo e sábio aos seus próprios olhos, porque você tem que se reconhecer como pecador, mas ao mesmo tempo não se entregue ao pecado. Ou seja, busque uma vida de santidade e renuncie o pecado, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Cuidado com a autojustiça, cuidado com a soberba. Eu pergunto para você, você já fez essa pergunta quando o problema bateu na sua porta? O que eu fiz por merecer isto? Será que você já disse isso para alguém que foi lá te consolar, o pastor, o presbítero, um membro da igreja que te procurou? Ô meu irmão, minha irmã, como é que você está? E você recebeu aquela pessoa perguntando, pastor, presbítero, o que eu fiz por merecer isso? Quem faz essa pergunta está sendo um belo fariseu. Um belo fariseu. Gostaria que você marcasse sua Bíblia e fosse lá para Jó, capítulo 23. Marca aí, que a gente vai voltar para Eclesiastes. Jó, capítulo 23, os versículos de 1 a 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. Respondeu, porém, Jó, ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido, se eu pudesse, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Sabe o que está acontecendo aqui? Jó está dizendo o seguinte, como eu gostaria de entrar no gabinete de Deus e perguntar para ele o que eu fiz por merecer tudo que eu estou vivendo. O que eu fiz por merecer enterrar os meus 10 filhos? O que eu fiz por merecer perder a minha saúde? O que eu fiz por merecer perder todos os meus bens? Será que o senhor pode me explicar? Eu estou aqui, pode começar a explicação. Quando a gente vai lá para Jó, capítulo 38, versículo 2, a resposta de Deus para Jó é, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus nunca explicou para Jó por que ele sofreu. E talvez
Jó jamais tenha tomado conhecimento do motivo do seu sofrimento. Você, a mesma coisa. Possivelmente Deus jamais vai te explicar por que você sofreu ou por que você está sofrendo. Até porque Ele não tem que prestar contas, nem para mim, nem para você, do que Ele faz. E nós precisamos olhar para a história de Jó e entender que o que ele fez com a vida de Jó foi para provar para Satanás de que alguém o serve não por aquilo que tem, mas pelo relacionamento com ele. Satanás não disse para Deus: Jó te serve porque ele tem saúde. Deus disse: tira a saúde dele. Jó te serve porque ele tem dinheiro. Pode tirar o dinheiro dele. Jó te serve porque ele tem uma família abastada. Ele é um homem bem-aventurado, um homem pai de 10 filhos. E Deus disse para Satanás: tira os filhos dele. E no final das contas, apesar de todas essas palavras sem conhecimento, Jó continuou firme. E no final Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A grande verdade é que no final do sofrimento nós teremos um vislumbre cada vez melhor de quem é o Deus a quem nós servimos. Por isso que nós precisamos entender, à luz de Romanos 11, que Deus faz tudo para a sua glória. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu preciso reconhecer que a minha vida não é a grande história da humanidade. Eu faço parte da grande história de Deus. E isso, quando nós tememos ao Senhor, quando nós consideramos a sua soberania, quando nós reconhecemos quem Deus é, quando nós reconhecemos quem nós somos, o temor evita que nós murmuremos. Você se lembra que Jesus, lá na parábola do semeador, ele disse que alguns hão de abandonar a vida cristã por causa das adversidades. Ele disse que alguns ouvirão a pregação do Evangelho, atenderão, participarão da igreja, mas quando a adversidade chegar, quando a tribulação chegar, quando a provação chegar, eles dirão bye bye. Eu não tenho mais compromisso com o Senhor, porque eles achavam que servir a Deus iria eliminar qualquer tipo de dificuldade. Se esqueceram daquilo que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos considerar, irmãos, que o sofrimento ele é pedagógico. O sofrimento ele tem um propósito. Thomas Boston afirma que o sofrimento pode ser um teste para avaliar se nós cremos realmente em Jesus para a nossa salvação. Também o sofrimento pode ser uma forma de Deus nos desarraigar deste mundo mal, porque às vezes o nosso coração está preso demais aqui, e nos lembrar que nós temos uma vida na eternidade. Talvez o sofrimento pode ser uma maneira de Deus nos lembrar que nós temos pecados não confessados que precisam ser confessados e tratados. E talvez o sofrimento venha porque Deus está nos corrigindo por pecados que nós ainda não confessamos. Disse Philip Ryken, se Deus foi capaz de endireitar algo tão torto quanto uma cruz, então certamente nós podemos confiar que Ele fará algo com o que é torto em nossa porção. Ou seja, há um propósito para tudo aquilo que nós passamos e enfrentamos na vida. Agora, dos versículos 19 a 22, Salomão diz que a sabedoria divina guarda o nosso coração. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que agem na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que
Não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado a outros. Primeira coisa que Salomão faz aqui é enaltecer a sabedoria. A sabedoria é maravilhosa, ela é agradável. A sabedoria torna os homens mais capazes de tomar as melhores decisões. A sabedoria é boa, a insensatez é loucura. E Salomão logo depois diz que não há nenhum homem que não peque. Eu gostaria que você marcasse novamente sua Bíblia e fosse para o Salmo 53. E lá no Salmo 53 nós veremos o que o salmista diz a respeito dos homens. Quem é a humanidade? Como são os homens? A partir do versículo 1, o salmista diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão? Agora vai para Romanos, capítulo 3. Olha o que Paulo, depois de fazer um compilado sobre quem somos nós sem Cristo, ele fala para os romanos. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, Paulo diz: quem é o homem sem Deus? Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Então Salomão está em harmonia com Paulo e com Davi. Todos os homens são miseráveis pecadores, então não há qualquer tipo de injustiça da parte de Deus, porque os homens são sim merecedores de qualquer tipo de dificuldade. Até mesmo a igreja, até mesmo eu e você, que um dia fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Não significa que o fato de sermos cristãos nos isenta de enfrentar tribulações e provações, dificuldades e adversidades. Porque nós, por natureza, merecemos. E é por isso que eu discordo muito de muitos crentes quando a gente cumprimenta e eles dizem assim: eu estou melhor do que eu mereço. A pergunta que eu faço para você: você merece o quê? Eu vou te dizer o que você merece, o que eu, esse miserável pecador aqui no púlpito, merece. Inferno. Inferno. Nós não merecemos absolutamente nada. E Salomão, ele, para mostrar como nós somos maus, no versículo 21 e 22, ele diz algo interessante. Presta bastante atenção na língua de vocês. Olha como a língua de vocês é perversa. Olha como vocês têm uma facilidade incrível de falar mal dos outros. E aqui Salomão está em harmonia com Tiago, capítulo 3. A mesma língua que canta louvores como estes que nós cantamos, é a língua que difama e calunia as pessoas. A mesma língua que faz uma oração de louvor e adoração ao Senhor, é uma língua que maltrata o cônjuge, o filho, o irmão na fé, um colega de trabalho. A nossa língua, ela é perversa. E Salomão está mostrando como o homem é mau. Então esse homem que não tem controle da sua própria língua, é um homem que pode chegar diante de Deus e dizer: o que eu fiz por merecer passar pelo que eu estou passando.
Irmãos, Salomão diz o seguinte: você tem que considerar o fato de que, da mesma forma como você fala mal das pessoas, as pessoas falam mal de você. E eu me lembro, quando eu estava estudando esse sermão, eu me lembrei de um conselho que eu recebi de um pastor amigo meu, logo quando eu estava para ser ordenado. Na verdade, quando eu tinha acabado de sair do seminário. Ele me disse assim: Arthur, não importa o que você faça, não importa o que você deixe de fazer, eles vão falar mal de você. Se você caminhar num lado, vão falar que você deveria caminhar do lado de cá. Se você caminha para o lado de cá, eles vão falar que você tinha que ir para lá. Se você faz isso ou deixa de fazer aquilo na sua casa, vão reclamar. Se você é um pastor que investe tempo na sua casa e muitas vezes deixa de visitar os membros, vão dizer que você é um péssimo pastor porque você não visita. Se você visita a igreja toda e fracassa em cuidar da sua esposa e dos seus filhos, vão dizer que você é um péssimo marido e um péssimo pai. A grande verdade é que no final das contas vão dizer. Então, meu filho, coloque o seu chamado pastoral diante do Senhor. Busque fazer aquilo que o Senhor te manda fazer na sua palavra. E não se preocupe com as críticas, porque elas virão independentemente de qualquer coisa. E esse conselho que eu recebi, eu passo para você. Estão te criticando, vão te criticar e já te criticaram. Do mesmo jeito que você também já criticou, está criticando e vai criticar. Porque a minha língua e a sua língua é perversa. Não há nenhum justo, não há quem peque. Nós muitas vezes usamos a língua de uma maneira corrupta e imoral. E a pergunta que eu preciso fazer quando eu estou para falar, criticar alguém, é: estou dizendo isso para a glória de Deus e por amor ao meu irmão ou à minha irmã, ou eu estou simplesmente desabafando a minha frustração? Salomão disse: pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. A partir do versículo 23, Salomão nos diz que a sabedoria divina protege os nossos atos. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e insensatez loucura. Então Salomão, ele procura buscar de todas as formas entender a vida pela vida, entender a vida pelos óculos deste mundo. Lá no capítulo 1, versículo 13, ele disse: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Então Salomão é uma espécie aqui de um sociólogo que está tentando entender a sociedade pelos óculos deste mundo. Ele está tentando entender como que as pessoas vivem, como elas conversam, como elas se relacionam, o que elas pensam, qual a visão que elas têm do dinheiro, qual a visão que elas têm do sexo, qual a visão que elas têm de religiosidade e assim por diante. E ele está tentando entender como os homens são. E ele percebe que a sabedoria deste mundo, ela é maligna. Porque o homem não consegue, pelo próprio homem, entender a realidade da humanidade. Quando o homem, pelos óculos da humanidade, tenta entender a humanidade, ele tem uma conclusão errada de quem é a humanidade. E ele chega a muitas conclusões que o distancia do Senhor. E por isso que Salomão está nos dizendo que nós precisamos da sabedoria do alto para viver nesse mundo. Salomão chegou na conclusão de que quanto mais ele sabia,
mas ele precisava saber. Quando chega no versículo 26, Salomão diz algo terrível. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Depois de mostrar que o homem é mau, e ele dá um exemplo da sua maldade apontando para a língua, Salomão agora aponta a maldade do homem através da sexualidade, da sensualidade. E é bem provável que essa mulher aqui do versículo 26 seja a mesma mulher, ou não necessariamente a mesma mulher, mas o mesmo tipo de mulher de Provérbios capítulo 7. Eu gostaria que você também mais uma vez marcasse a sua Bíblia e fosse para Provérbios capítulo 7. E veja a descrição que Salomão faz em Provérbios dessa mulher, mostrando quão corrupta é a humanidade. Capítulo 7, a partir do versículo 1. Deixa eu só abrir aqui, porque esse negócio... A partir do versículo 1, filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro, a buscar-te, e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravessa o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. É sobre essa mulher que Salomão está aqui dizendo no versículo 26 do capítulo 7. Como o homem é sensual, imoral e corrupto. Por isso que há adultério. Por isso que há imoralidade sexual. Não há homem
que não peque. Todos são imorais. Os homens são egoístas, são soberbos, são caluniadores, difamadores e sensuais. A pergunta: existe algum justo? Não. Então, quando você diz, o que eu fiz por merecer isso, lembre-se que você é um miserável pecador. Logo depois, o versículo 27, ele diz: eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para a respeito delas formar o meu juízo, juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei sequer uma. A primeira coisa, antes de mais nada, Salomão não é misógino. Porque quando você olha para o texto, parece que Salomão está dizendo assim: homem, você até acha um que presta, agora a mulher não tem nenhuma que presta. Você precisa considerar duas coisas: primeiro, o contexto da palavra dele; segundo, o contexto da vida dele. E você se lembra muito bem que, de acordo com 1 Reis capítulo 11, Salomão ele se envolveu com várias mulheres, e estas mulheres o conduziram à idolatria, à imoralidade. E por causa da sua idolatria com essas mulheres que não serviam ao Senhor, Deus então condenou o povo de Israel. E eu não sei se você sabe, mas a divisão da nação de Israel ocorre tendo como princípio os casamentos mistos e idólatras de Salomão. E ele então, por isso que chega aqui no final: olha, homem eu até achei um, agora as mulheres com quem eu me envolvi, elas só me levaram para o buraco. Elas me distanciaram do Senhor. Elas me distanciaram da palavra do Senhor. Elas me influenciaram num caminho perverso, mau. Então por isso que ele está dizendo isso. Tantas mulheres, não achei nem sequer uma, ou seja, as mulheres com quem ele se relacionou. E aí no versículo 29 ele fecha a sua argumentação dizendo: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Pausa aqui. Lá em Gênesis capítulo 1, depois de Deus criar todas as coisas, Deus disse: eis que tudo é muito bom. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 6, no versículo 5, nós já lemos o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Nós aprendemos então, irmãos, que o homem é mau, que o homem é perverso, que o homem é corrupto. Sendo assim, nós precisamos não culpar a Deus pelas injustiças que existem no mundo. Nós devemos culpar os homens, porque eles sim são injustos, eles são perversos. Nós somos corruptos, pecadores. Mesmo transformados pelo poder de Cristo, nós falhamos. Por isso que nós confessamos nossos pecados todos os dias, porque nós ainda fracassamos em nossa caminhada cristã. Então a doutrina da depravação total deve nos levar em consideração, deve nos fazer pensar, quando nós estivermos no dia mau, na adversidade, na provação, de que o que nós estamos enfrentando nada mais é do que uma agenda de Deus sobre a nossa vida, e que mesmo que Deus pese a mão e continue pesando ela ainda mais, nós merecemos. O que nós não merecemos é a sua misericórdia, a sua graça. Agora, a dificuldade, a tribulação, a provação, o dia mau, nós merecemos. Mas Deus é bom para conosco, porque pelo amor que Ele tem ao seu Filho, que nos redimiu na cruz do Calvário, Ele está ao nosso lado nos dias difíceis, na adversidade, na tribulação. E por isso que, com a sabedoria divina, nós podemos enxergar a realidade e entender que, passando pelo que eu estou passando, é para a glória do Senhor, e que Deus tem um propósito em tudo aquilo que eu estou vivendo, independentemente do que está acontecendo comigo. E como eu disse no domingo passado, quem é essa sabedoria que nós precisamos? É Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Paulo disse: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Graças a Deus, irmãos, porque Deus não nos rejeitou quando o primeiro Adão
desobedeceu. Mas Deus nos conquistou, nos transformou, nos redimiu por intermédio do segundo Adão. E aqueles que estão no segundo Adão, aqueles que estão no último Adão, aqueles que aprenderam a sabedoria divina, aqueles que têm a sabedoria divina, que é Cristo, conseguem enxergar a realidade com os óculos de Deus, e olhar o sofrimento com outros olhos, olhar as adversidades com outros olhos, olhar a tribulação com outros olhos, olhar esse mundo perverso com outros olhos, enxergar a injustiça que há no mundo com outros olhos, porque a sabedoria de Deus, que é Cristo, nos faz enxergar a realidade. Philip Ryken, ele disse: a sabedoria governa a vontade. Por isso uma pessoa sábia sabe fazer as escolhas certas na vida. A sabedoria governa a fala, por isso a pessoa sábia sabe o que dizer e o que não dizer. A sabedoria governa os atos, por isso a pessoa sábia sabe o que fazer em qualquer situação. Adquire a sabedoria e ela o deixará forte. Mas que sabedoria é essa? Cristo. Não a sabedoria deste século, não a sabedoria dos teóricos deste século, não a sabedoria que nós adquirimos com a experiência da vida. A experiência da vida não produz pessoas sábias. Cristãos são sábios, porque possuem a sabedoria do alto. A sabedoria não é conhecimento advindo de livros, nem de experiência de vida. A sabedoria é encontrar uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. E por isso nós podemos entender a vida, enxergar a vida de outra maneira, e cantar como cantou Sarah Calley no hino 163 do nosso hinário. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Deus são os meus poderes, minha vida. Em tudo, eterno Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com o teu plano, é tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Encontra em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insone o seu amor. Por fim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos rogar ao Senhor que, por misericórdia, nos dê uma visão adequada da realidade. Muitos estão influenciados pelos teóricos do nosso tempo. Muitos estão influenciados por maneiras de enxergar a vida que não está em harmonia com a palavra do Senhor. E muitas vezes, ó Pai, muitos estão sofrendo diante das dificuldades e das injustiças que nós vemos nesse mundo, porque não possuem uma visão adequada da realidade. Mas quando nós temos a sabedoria do Senhor, que é Cristo, quando nós temos Cristo e nós estamos unidos a Ele e a nossa mente é dominada por Cristo, nós então enxergamos a realidade como ela de fato é. E nós então entendemos muitas coisas. Às vezes não compreendemos o agir do Senhor em determinadas situações, não entendemos por que certas coisas estão acontecendo, mas descansamos no fato de que o Senhor é soberano e de que o Senhor tem um propósito para o que está acontecendo. E nos lembramos que tudo que o Senhor faz é para a tua glória, que tudo que o Senhor faz tem um propósito, que tudo que o Senhor faz é bom, que o Senhor não comete injustiça, que o Senhor não faz nenhuma maldade, que o Senhor é bom, justo, reto, íntegro e fiel.
que da parte do Senhor não há nenhum tipo de injustiça, mas dos homens sim. E os homens simplesmente vivem muitas vezes dificuldades na vida, porque eles são injustos e merecem a tua punição. Ó Deus eterno, nos ajude a olhar para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa realidade atual. Talvez, ó Pai, há alguém aqui entre nós que está vivendo períodos de tribulação, de provação, de adversidade, e talvez esteja questionando, como Jó questionou. Talvez esteja se perguntando por que está passando pelo que está passando, o que fez por merecer. Faça com que essa pessoa entenda que a tua graça te basta. Ó Deus eterno, tem misericórdia de cada um de nós e nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.